falava com Deus não. Porque tem gente que pensa assim, né? Eles fazem a maldade, eles fazem a pilantragem, tá entendendo? Aí eles te impedem de servir a Deus, sei lá, ele faz muitas coisas para poder te prejudicar. Aí depois ele fica falando assim, não, é no tempo de Deus. Tá entendendo como é que é? O diabo, como ele é sujo, irmão, como ele é mentiroso, como ele é pilantra, ele é dissimulado, ele é falso, traidor, que não tem vergonha na cara. Tá entendendo? Por quê? Porque não quer assumir a sujeira que faz, não quer melhorar. E aí Deus vai dando corda. Eu acho até divertido, eu dou até risada, eu acho engraçado. Até a hora que Deus, que furioso Deus já tá. Porque tem gente que acha que vai fazendo mal, vai fazendo a maldade e não vai pagar por isso. Não deixem que te engane com isso, tá? Porque uma coisa é a espada de um homem comum, que é a espada hoje em dia, é a arma por aí, né? O fuzil, é a pistola, é o 38, é essa arma por aí. Quando a Bíblia diz a espada, muitos textos, né? Que nem a Bíblia diz, quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a espada e tal. Aquela espada ali é a espada que é a arma, né? Que os soldados daquela época andavam com espada, eles não tinham pistola, eles não tinham fuzil. Eles não tinham esse armamento. O armamento que eles tinham antigamente, a arma, era uma arma branca que era uma espada. Então é aquela espada que o texto está dizendo, tá entendendo? Então essa espada do homem, a bala, ela não pode te tirar da presença de Deus nem te separar do amor de Deus. Agora entenda bem, a espada do profeta, ela bagaça. E é o próprio Deus que está fazendo para corrigir. E o profeta, ele tem o poder, sim. Você não viu que Elias falou sobre a minha palavra, não vai chover 3 anos e 6 meses. O profeta, ele tem tanta intimidade com Deus, ele chega num nível que ele já fica sobre a palavra dele. Aquilo que ele falar, Deus já assina embaixo, pela intimidade que ele tem com Deus. E aí Deus coloca na balança entre o profeta e essa pessoa que está sendo ali ou amaldiçoada, ou seja lá a questão que for. Mas o profeta não vai usar isso por mal nem por pilantragem. Agora Elias usou lá e pediu para Deus mandar fogo. Esse capitão aí, ó. Esse capitão aí. Se eu sou homem de Deus, manda fogo do céu. E consome esse capitão aí, ó. E esses 50. Deus mandou fogo do céu, morreu os 51. Agora Elias era ruim? Ou era eles que estavam na maldade tramando contra Elias lá? Querendo prejudicar, destruir a vida de Elias. Querendo matar Elias. Tá entendendo? Então não deixa o diabo te enganar e falar que você pode afrontar, que você pode dar um de louco, que tá tudo bem, tamo na graça e Deus tá aí, Jesus é bom e vamos fazer o que quiser e tramar. Caifás, Anás lá, os irmãos, vai queimar no lago de fogo do inferno. Porque tem gente que é assim, eles estão na frente, mas eles não se convertem, eles não melhoram. Eles fazem as maldades, eles fazem as pilantragens e continua com mentira, e continua tramando, e continua disseminando, e continua distorcendo as coisas. Ele fica por aqui, fica por ali, fica para acolá, e ele não melhora. E pra mim que sou profeta, eu vejo no oculto, no profundo e no escondido. Não adianta vir não, primeiro que eu conheço a Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Tô indo pra 5ª vez que eu leio a Bíblia e tenho que aprender muito ainda. Por isso que eu não sou levado em roda de vento de doutrina, eu não acredito em falsa profecia, e outra, eu sou profeta de verdade, eu nasci foi do vento para esse chamado, não vai me enganar, não adianta. Eu vejo no oculto, no profundo e escondido a traminha, não adianta fazer bolinho, não adianta disseminar contenda, ficar puxando tapete, porque tem gente que vem assim, os fariseus, eles veem que tá chegando do nosso lado, um irmão, uma irmã, aí ele já chama pra lá, pera aí, já começa a cochichar aqui, aí já começa a cochichar ali, eles é assim, eles gostam de trabalhar no oculto. Eles gostam de disseminar a contenda. Eles gostam de dissimular a mentira e a verdade. Por quê? Porque eles não estão com a verdade. Porque quem não deve não teme. Então até onde eu sei, quem não deve não teme. Quem está com a verdade não teme a mentira. Quem está com Deus não teme o diabo. Tá entendendo? E eles é cheio de disseminar. E sempre foi assim. Os fariseus andavam atrás de Jesus. E depois atrás dos apóstolos aqui, ó. E depois que Pedro curou esse irmão, que tinha 40 anos, era um coxo, curou esse irmão lá, os fariseus lá chamou eles lá para poder interrogá-los. Por quê? Porque era munido de inveja, eles eram um bando de invejoso, falso, hipócrita, sem vergonha na cara, que queria brilhar, queria a presença de Deus, queria cargo, queria dinheiro, queria o brilho, queria a fama, queria o poder. Queria o povo adorando eles lá. Só que quando Deus começou a mostrar a glória dele através de Jesus Cristo, eles ficou no puro ódio.
cheio de revolta. Olha isso. E aí Pedro lá falou bem na cara deles lá mesmo. Falou, sabe como é que aconteceu? Vocês estão me interrogando por quê? Por causa desse irmão que foi curado por uma boa causa, uma boa ação que foi feita aqui? Vocês estão me condenando pela obra de Deus? Pelo poder de Deus que foi manifesto aqui, fazendo uma coisa boa para esse homem? Saiba que esse homem aqui foi curado aqui, ó, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o profeta, o homem de Deus, ele não teme não, ele fala, ele é destemido, ele é atrevido. Ele falou na cara dos fariseus lá, que é os mesmos que tinham perseguido Jesus e matado. Tá entendendo? E falou no meio de todo o povo ali, ó. Ele sabendo que ele poderia pagar a consequência e pagar preço, porque esse é o evangelho de verdade de Jesus. O evangelho de verdade de Jesus fala a verdade, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa pra quem é, não importa onde é, e não importa pra... Ai não, se eu falar isso eu vou ter problemas. Ai, se eu falar isso daí, eu vou perder like. Ai, se eu falar isso aí, ninguém vai compartilhar. Ai, se eu falar isso daí, ninguém vai gostar. Ai, se eu falar isso aí, os fariseus vão ficar maluco. Ai, se eu falar isso daí, vai me perseguir. Ai, se eu falar isso aí, vai querer isso, vai querer aquilo, ou vai querer me matar. E bibibi, porque Pedro podia pensar isso daí. Eu, como Pedro, eu penso, tentaram me matar desde que eu nasci, meus 3 meses de idade, o diabo me tentou. E várias vezes eu trombei a morte de frente e mandei voltar de ré. E agora, como profeta, se for alguma autoridade aí policial ou acima aí tentar tirar minha vida, vai ter um AVC ou vai ter um infarto e vai morrer. Ou então vai morrer na mão do vagabundo na rua. E se for vagabundo, vai morrer na mão da polícia. Porque a missão que Deus tem com a minha vida, aí, que são bilhões de almas pra gente ganhar, ele não vai sair frustrado não por causa de maldade, de pilantagem, de jogo do diabo de ninguém não. Pode ter certeza disso. Tentar contra a minha vida, se for polícia, morre na mão do vagabundo. Se for vagabundo, morre na mão da polícia. Deus faz lá os inimigos, mesmo eles se destruir lá e fazer por lá e se virar por lá. Não adianta. E eu não temo nada. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Sou que nem Pedro, sou que nem os apóstolos de verdade. Não é igual esses falsos aí não, que anda só no interesse próprio, querendo benefício, que não tá com coração puro, espírito reto, coisa de nada, tramando uns contra os outros, cheio de legião de demônio, porque o olho é mau, o corpo é treva, é cheio da fofoca, da inveja, da mentira, da traição, da dissimulação, da disseminação, da contenda entre os irmãos, e coloca a divisão na igreja entre o corpo de Cristo, que eles querem, sabe? Eles querem, mas Deus deixa eles, que daqui a pouco o deles está guardado. O profeta é diferente, entenda bem, tem profeta na terra. Em Efésios a Bíblia diz isso, que Deus levantou uns para profetas, outros para apóstolos, e etc, e etc. Então entenda bem, existe profeta na terra no Novo Testamento, na graça. E todos os ministérios do Antigo Testamento existem também. E o profeta, ele fala, e às vezes é sobre a palavra dele, se ele tiver uma intimidade muito grande com Deus. Aquilo que falar, ele vai se cumprir. E o profeta, ele vem trazer, vai em Jeremias capítulo 1 que você vai ver. Porque tem gente que fala assim, os sacerdotes, por exemplo, que eles são tão pilantra, e eles estão tão acostumados a fazer a maldade com as pessoas, irmão, que eles já têm a mente cauterizada no pecado, nessa malignidade deles, e aí eles querem dizer, não, fique em paz, não tem problema não vai acontecer nada não. Por quê? Porque eles já estão acostumadinhos a fazer o mal. Ele já acostumou a prejudicar um monte de gente, fazer o mal com um monte de gente, destruir a vida de um monte de gente, prejudicar a vida de um monte de gente, destruir o ministério de muita gente, perseguir muita gente, entendeu? Destruir a chamada de muita gente, e não aconteceu nada até agora. Então eles acham que eles vão continuar fazendo, que não vai acontecer nada. Até a hora que ele se dá de frente com o profeta. Eu acho engraçado até divertido. Eu gosto de dar corda. Até a hora que passar do limite, tá faltando só isso aqui, ó. E aí eles vão entender. Aí eles vão aprender. Da pior forma possível eles vão aprender a nunca mais tocar num ungido, nem maltratar profeta, nem ficar contando mentira, nem disseminando a contenda entre os irmãos, nem colocar divisão no corpo de Cristo, tá entendendo?
Porque eles são lata vazia, pode ver, não sai nada. Agora o povo que tá ali, o povo também não tá enxergando nada, não consegue ver.